Muito bem. Sabe o que me deixa mais animado quando eu falo com uma pessoa, num país que eu nunca estive? É que quando as pessoas voltam do intervalo, eu fico super animado. Bom, vamos falar alguns minutos para falar uma outra coisa. Tem algumas informações que eu quero dar para vocês. Talvez sejam coisas novas, talvez não. Mas vamos fazer uns pontos de checagem. Vocês podem fazer perguntas, se vocês quiserem. Eu não entendi o que você falou, como a gente pode fazer aquilo, me dê um exemplo daquilo. Vocês podem perguntar. Deem uma olhada nas suas notas, nas suas anotações e tomem uns minutinhos para ver se vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida. E as tradutoras vão me ajudar a entender o que vocês estão perguntando. Então, as meninas estão com os microfones para que as pessoas têm que falar no microfone para que a tradução ocorra. Bom, temos uma pergunta aqui. Como você recruta em termos de testes psicológicos? O que você usa? Muito boa pergunta. A gente vai falar sobre a terceira disciplina que fala sobre recrutamento, então eu vou te dar um pouco mais de detalhes, mas deixa eu então começar a falar disso agora. O processo de recrutamento tem que ser muito mais científico do que artístico. Há alguns testes psicológicos que a gente vê qual é a personalidade, o perfil de personalidade, de forma bastante ética, mas eles apenas te dão algumas características, a natureza da pessoa. Mas eu vou falar para vocês que há testes muito precisos. Tem alguns mais populares nos Estados Unidos. Um é chamado DISC, D-I-S-C, que te fala algumas coisas, o que leva a pessoa a fazer isso, fazer aquilo, algumas características de personalidade. E você tem uma certificação a respeito disso, as empresas usam, você paga para ter esse teste, para ter esse perfil psicológico. E aí a empresa liga e tem uma avaliação geral da pessoa. Mas eu sempre falo para as pessoas que esses perfis psicológicos não são o quebra-cabeça, eles são uma pecinha do quebra-cabeça. Eu tenho um amigo que tem um negócio e ele usa um teste que chama Wonderleg. É um teste também relativamente comum e ele fala o seguinte: eu contrato pessoas, eu já contratei pessoas que falaram que o perfil era ótimo e na verdade eles não eram, mas eu nunca tive esse problema se o perfil diz não contrate para essa posição. E eu pensei, bom, algumas vezes eu não contratei por causa daquilo e errei. Então, tem testes que você pode usar, mas na natureza do nosso negócio, o nosso negócio atrai algumas pessoas e repele outras. Então, temos que aprender que se você coloca um anúncio para uma vaga, não sei como é aqui no Brasil, mas é bom saber que é bom colocar um anúncio que chame, de certa forma, a atenção das pessoas. Pessoas que nunca... Você não vai colocar que é pessoas de vendas e nunca trabalharam em vendas, mas você tem que pôr alguma coisa que chame a atenção. Pessoas que gostem do negócio, pessoas que queiram ser bem-sucedidas. E, para isso, você pode ter... Você tem que colocar um anúncio que atrai as pessoas. E você pode colocar, se você não tem experiência, nós vamos treiná-lo e você será qualificado para o serviço. Então, vocês podem fazer esse tipo de coisa.
Se você tem uma vaga agora e você tem que achar pessoas nesse momento, você coloca anúncios que chamem a atenção. As pessoas gostam de trabalhar onde elas gostam de estar, quando elas gostam da cultura. Então, quando as pessoas gostam de onde trabalham, elas ficam felizes e normalmente as pessoas indicadas por outras pessoas acabam sendo bons funcionários. Pessoas indicadas por outras pessoas da mesma indústria tendem a ser mais bem-sucedidas nessa indústria. Essa mentalidade faz a diferença. Podem ser posições diferentes, mas na mesma indústria. Então, talvez isso não te dê pessoas rapidamente, mas vai te dar pessoas de qualidade. Então, prestem atenção ao mercado. E o que eu quero dizer, e eu posso te contar 1000 histórias aqui sobre isso, mas minhas histórias ou histórias de outras pessoas. Mas se você for para um restaurante, por exemplo, você sabe que eles oferecem um serviço. Vamos supor que tem uma moça, né, uma garçonete, que atende a minha mesa e o garçom da outra mesa não está prestando atenção na mesa dele. Mas ela vai lá e serve, ela vê que acabou a água da outra mesa, ela vai lá e serve mesmo que não seja dela. Por quê? Porque ela está trabalhando, porque ela gosta do que faz, porque ela está engajada. Eu não sei por que ela se tornou uma garçonete, mas ela pode ser uma ótima funcionária e tem muito mais satisfação no que ela faz. Ela trabalha à noite, mas ela vai ganhar mais também, porque ela tem essa iniciativa. Então, procure pessoas com esse tipo de característica. Se você não definiu os valores da sua empresa, é isso que a gente acredita, é nisso que a gente quer, isso é o que influencia nosso comportamento. Se você não fizer isso, você não vai saber exatamente quem você quer. Você sabe mais ou menos, mas você precisa saber exatamente, você precisa ser exato e saber o que você quer para procurar isso nas pessoas. Então, definindo isso e sabendo quem são as pessoas, isso vai te ajudar ao saber o que você está procurando. Quando você está contratando numa empresa vendedora, as pessoas precisam saber o que elas querem. Isso, quando eles não sabem, é um grande erro. Vocês têm que estar à frente do seu processo de recrutamento, porque você tem que saber o que você quer, você tem que saber o que você quer na pessoa, porque quando você contrata, você pode perder algumas pessoas boas. Então você tem que fixar o que você tem que procurar uma pessoa fixa, mas na verdade o interessante é procurar uma pessoa que se encaixe naquela vaga. Então não adianta procurar uma pessoa que vai ficar lá, não, é uma pessoa que se encaixe naquela vaga. Você pode ter programas internos para os seus funcionários, mas se as pessoas têm a mesma cultura que você, isso vai ser ótimo. Existe algum modelo, né? Algum modelo que nós podemos seguir já montado em cima dessa planilha que você fez, da apostila, de alguma empresa, um case? Tell me a little bit more what you mean by a model. Fale um pouquinho mais do que seria um modelo. What elements of the model? Que elementos do modelo você gostaria? Como é que eu posso explicar? Like the Aqui é uma accountability apostila. Por exemplo, contabilidade, what the daily activities should be, atividades diárias, esse tipo de coisa? Isso, e mostrando como aplicar isso, um exemplo utilizado em uma empresa, em cima da apostila. as far as the activities and things that people need to do to be Falando do successful. que as atividades que eles precisam para ter sucesso, é isso? Yes, thank you. That's a really good question. Ok, obrigada, é uma boa pergunta. Na segunda parte, depois do almoço, nós vamos nos referir a isso.
as atividades, os resultados, e eu vou mostrar tudo isso hoje à tarde. Tudo isso vai ser mais claro hoje à tarde. Tudo bem? Boa pergunta, mas foi uma boa pergunta. Como eu aplico isso? Como isso funciona? Eu vou mostrar isso para vocês. Bom dia. Nós trabalhamos com 2 tipos de vendas, né? Seria a parte de telemarketing e temos a venda presencial. Eu queria ver como é que o senhor vê essa questão da parte de telemarketing, esse poder de persuasão que a gente tem que ter na linha. Como é que o senhor vê esse exemplo de venda hoje? So, let's talk about what you're going to Vamos falar sobre o que ele perguntou aqui. Ver se eu estou respondendo bem. Você gostaria de saber como usar o telemarketing com mais eficácia, né? So, here's the thing about telemarketing. O telemarketing, vamos falar disso e isso é um problema grande na nossa profissão. E as pessoas tentam vender pelo telefone, né? Esse é o primeiro ponto. E, novamente, não tem um valor percebido pelas pessoas se você fala ao telefone. Eu quero te fazer uma pergunta. Quando você liga para marcar uma visita e o que é que você diz nessa ligação para marcar uma visita, por exemplo? Na verdade, no primeiro contato com o cliente, eu tento gerar aquela questão de dúvida, aquela questão de se interessar pelo produto. Ao ver o interesse dele sobre isso, aí eu vou a possível visita, vou de encontro a ele para fechar o negócio e explicar um todo, né? O que mais funciona. Okay, very good. Ótimo. Tá. Então, nós tentamos falar com o cliente, a gente tenta fazer o cliente se interessar, né? Esse é o desafio que existe e, na realidade, isso acaba trazendo um resultado muito lento. Eu falei muito. Você tem que fazer muitas ligações para fazer com que as pessoas se interessem pelo seu produto, pela sua venda. E é muito difícil construir um valor pelo telefone, porque eles não entendem qual é o problema. Então, eu não estou falando no seu caso, tá? Mas o que geralmente acontece é que esse tipo de conversa acaba trazendo à tona só produto e preço. E quando você traz isso à tona, só preço e produto, você fala de commodity, e um commodity é uma coisa só. O commodity é preço. E quando você vê uma coisa como commodity, você pensa em preço e você pensa no mais barato. Então, isso não está agregando valor. Então, você tem que, numa conversa telefônica, tomar uma outra direção. Então, uma abordagem básica, uma abordagem essencial. Eu vou tentar trazer um valor para vocês todos. Quando você faz o telemarketing sim pode ser muito efetivo. Mas as pessoas, vamos voltar a processo e sistema, né? Vocês têm que pensar, bom, vocês estão ligando para as pessoas e de um cemitério, de uma funerária, por que vocês estão me ligando? O que tem a ver? Então você precisa criar uma conversa que seja confortável para essa pessoa para quem vocês estão ligando. Nós falamos sobre isso todo dia, eles não. Eles falam sobre isso 1, 2 vezes na vida. Então, tentar fazer com que eles se interessem em planos e tudo isso é um pouco complicado. Se eles tiveram já uma situação na vida, eles talvez tenham algum interesse, mas tem gente que nunca ouviu falar de nada disso, então você não vai ter muito sucesso. Então você tem que mudar o tipo de abordagem, o tipo de conversa. Você pode seguir esse modelo. Então, o modelo é o seguinte: tem 3 coisas que as pessoas querem saber quando a gente bate na porta deles.
Here's what they want to know. Who are you? Primeiro, Where are you from? And why? quem você é, da onde você está vindo e por que você está me ligando, né? The faster you can get those Então, se você responder isso rapidamente, você vai estar numa boa situação. Nós temos muitos testes em marketing. Na realidade, quando você fala, oi, tudo bem, como você está bem? Gente, não tem nada a ver esse tipo de conversa, porque você vai estar numa posição de defesa, mas quando você diz, oi, meu nome é fulano de tal, eu estou ligando da empresa X e estou te ligando por causa disso, disso, disso. Então você é muito mais objetivo. So you fill in those blanks where you're Você já responde tudo que a pessoa quer saber. E aí você vai falar do porquê. Então, a gente está ligando para pessoas que nunca tiveram contato e nunca fizeram um plano. Então, a gente pergunta, você tem um plano? E aí a pessoa vai dizer não. E então, você tem que seguir esse caminho. Você tem que falar, olha, eu tenho um produto, eu tenho um serviço que pode te ajudar e que você ainda não tem. Então, pelo telefone, a gente não consegue responder tudo, mas a gente pode marcar a visita. Esse é o passo mais importante. Você tem que fazer uma proposta de valor para essas pessoas. E qual é essa proposta de valor? Você tem que ter reciprocidade. Eu te dou uma coisa e você me dá uma coisa em retorno. Então, por exemplo, eu estiquei minha mão e a pessoa esticou a mão de volta. E é assim que funciona. A gente é de países diferentes, mas é assim que funciona. É a reciprocidade. É uma gentileza. A gente não combinou isso, né, na hora do intervalo. Então, você tem que dizer que você tem uma coisa que você precisa explicar, você tem que explicar o valor dessa coisa e que você tem uma coisa que eles vão querer. E você tem pouco tempo para isso. Então, o que você precisa fazer explicar que você tem uma coisa de valor para essa pessoa e fazer com que essa pessoa receba essa informação de uma boa maneira. Então, vamos parar por aqui, eu vou explicar. Eu vou explicar sobre essa coisa do prêmio que eu comecei a falar. Quando o prêmio está mais relacionado ao produto, mais efetiva essa troca vai ser. Então, vamos lá. Quanto mais o prêmio está perto do produto, mais próximo do produto, melhor vai ser a sua venda. Por exemplo, eu estou querendo um iPod, certo? Nós sabemos o que é um iPod, certo? Então você viu um comercial, lá, um anúncio de um iPod, e diz assim, se você comprar esse sábado, você vai ganhar uma lanterna de graça. O que tem a ver uma lanterna com um iPod? Não tem nada a ver. Vocês vão querer isso? Não é eficaz, certo? Porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas, se dissesse o seguinte, se você comprar um iPod, nós vamos te dar um cartão de presente da Apple que você pode dar para uma pessoa qualquer. Aí tem a ver, porque esse prêmio está muito conectado com o iPod, com o produto, tá? Vocês estão me seguindo? Então, isso é uma coisa universal, da ideia de que um portfólio que faz com que as pessoas entendam o que elas precisam, o que elas necessitam, isso é uma coisa muito importante. Nos Estados Unidos, nós temos nomes diferentes para essas visitas com esse portfólio, mas esse portfólio, que pode ser um livro, tá? Que a gente entrega para essas pessoas,
ele é um livro que vai dar informações básicas, porque você sabe que quando uma pessoa falece, as pessoas precisam de documentos, precisam correr atrás de uma burocracia. Se você tem esse portfólio que tem uma lista com documentos que você vai precisar, lugares aonde você deva ir, a quem recorrer, se você entrega esse material com perguntas e dúvidas que eles podem ter, porque vocês que estão desse lado aqui do negócio, vocês sabem que as pessoas, as famílias, quando fazem essas perguntas e têm essas dúvidas, é porque eles querem ter uma orientação certa, mas eles nunca tiveram uma conversa antes. Então, esse tipo de material, esse portfólio, esse livro que você pode dar, ele vai ser muito útil nesse momento. Então, você pode fazer essa entrega para as famílias e aí dizer que quando a pessoa estiver pronta, você pode ter uma outra conversa. No livro, nesse livro que você está recebendo, por exemplo, você tem coisas muito importantes que você já pode começar a conhecer. Se você quer falar mais sobre isso, você pode ir se preparando para quando você estiver pronto. Então, esse é o prêmio. Então, primeiro, quem sou eu, de onde eu estou ligando e por que eu estou ligando. Depois que você já falou tudo isso, você começa a conversar com a pessoa sobre tudo isso e você vai dizer muito obrigada, é só isso que eu preciso. Então, eles vão se tornar mais receptivos quando você, inclusive, agradecer. Um dos serviços que a gente já teve é esse livro, tá? Na nossa empresa, a gente entendeu que quando as pessoas passam por uma morte, eles não têm a menor noção de perguntas que eles têm que fazer. E esse material, esse livro, ajuda. Não é uma coisa que vai ajudar totalmente, mas vai ajudar muito. Então, vamos dizer que você quer entregar uma cópia desse livro para as pessoas. Então, você não fala exatamente sobre o negócio, você não tenta vender nada. Você tem que, de qualquer maneira, estar na frente do seu cliente para fazer a venda. Entende? E isso te ajudou? Tudo isso que eu falei ajudou? Good? Okay. My name is Marcio. Como você mede as vendas usando esses valores, os valores da sua empresa, quando você está vendendo? Não estou falando de indicadores de qualidade. Eu não estou falando de indicadores de quantidade, mas sim de qualidade. Você pode treinar a equipe com seus valores, mas como eles colocam os valores no processo de venda? Mas você está treinando eles para colocar os valores na venda? Então, você tem que ter certeza de que você está integrando os seus valores na venda. Por exemplo, integridade. Então, queremos ter certeza de que tudo que a gente fala para a família é completamente verdadeiro. A gente não quer... É ok falar, eu não sei, se você não sabe a resposta. Então, queremos que vocês saibam disso. Nossos valores são, por exemplo, confiança. Então, vocês vão falar a palavra confiança. E você mostra, você se prepara, você aparece na hora certa, você dá o que você prometeu, você vai ser cortês, profissional, você vai ser cuidadoso no processo. Como você sabe que isso tudo foi feito? Porque alguém vai olhar isso para você. Todo mundo tem que ter alguém que vê isso está acontecendo. Você tem que ter alguém lá olhando se isso está acontecendo. E treinar essas pessoas para que elas continuem fazendo isso. Então, não tem outro jeito. Vocês têm que mostrar, falar para eles, para que eles vejam quais são os comportamentos em ação. E depois você assista, veja eles fazendo. E depois você corrige o que foi deficiente. Ajudou? Olá, bom dia. Meu nome é Rony,
o Cemitério Memorial Parque da Paz. Minha dúvida é a seguinte, no Brasil a gente vive uma realidade, uma migração, na verdade, entre um conceito de liderança que a gente aprendeu no passado, de manda quem pode, obedece quem tem juízo. E você iniciou sua palestra falando sobre a questão da liderança servidora, que é um conceito. Eu entendo que a parte toda de sistema de implantação depende diretamente da participação da liderança, e principalmente do engajamento da liderança. Eu queria saber se nos Estados Unidos vocês passaram por um processo de falta de qualidade de mão de obra de liderança, e que tipo de ação foi feita por parte das empresas, não sei se isso ainda acontece, mas que tipo de programa de educação, se for feito alguma coisa interna, se alguma instituição desenvolveu algum programa de desenvolvimento de liderança, porque eu acho que para você consolidar todo o conceito de implantação de sistema, visão de processo, enfim, gestão de uma maneira geral, depende única e exclusivamente da liderança. Eu queria saber se os Estados Unidos passou por isso e que experiência a gente pode adquirir com base na tua vivência. Obrigado, Rony. Foi uma boa pergunta. Olha, no meu ponto de vista, liderança não é um problema exatamente no Brasil. A maioria das pessoas são desenvolvidas como líderes nas empresas. Há programas de desenvolvimento de líderes. Eu vou te dar eu já vou voltar à questão. Gerenciamento e liderança são coisas diferentes. Então, vocês têm que ter essa clareza. Gerentes, líderes, têm certeza que as coisas certas estão sendo feitas. Os gerentes estão pensando se as coisas estão sendo feitas corretamente. Então, a liderança tem a visão na estratégia, a gerência executa o aspecto técnico para que a estratégia seja completada. Então, há pequenas diferenças. Eu comecei no negócio quando eu tinha 18 anos, como eu falei, e quando eu tinha 20 anos, mais ou menos, eles me tornaram um vendedor. Deixa eu falar de novo. Eles me designaram gerente de vendas. Eles me escolheram não porque eu era o mais dinâmico e melhor, sensacional pessoa. Não. Não era porque eu era incrível. Não, vamos fazer você o gerente. Não. Eles me tornaram gerente de vendas porque todo mundo saiu da empresa, menos eu. Eu era o último homem lá que poderia ser escolhido. Então, eles olharam em volta e falaram, ele. E foi assim. Eu não fui feito um gerente, eu fui apontado como um gerente. E eu tenho certeza que se eu posso apontar para uma pessoa, talvez, às vezes eu não conheço a pessoa, eu conheci uma pessoa, às vezes, num evento chamada John Maxwell, conheci num evento. Ele é um autor muito conhecido sobre liderança, ele tem alguns princípios muito importantes sobre liderança, é um ótimo escritor sobre o assunto. Mas vamos voltar à prática. Eu sei que tem muitas coisas onde você pode, online, na internet, que você pode aprender sobre liderança, mas vamos falar sobre a sua empresa, o que você pode fazer pela sua empresa. E o que você pode fazer é, primeiro, você pode identificar o que você vai precisar no futuro. Você pode identificar quais são os desejos, o que as pessoas querem aprender mais, o que elas querem fazer. E como respondemos a isso? Eles realmente trabalharam duro, a gente pode fazer perguntas, e aí você já tem algumas dicas do que pode ser feito. Mas, às vezes, as pessoas não fazem isso. Eu posso ter um programa na minha empresa que fala sobre liderança. Eu posso ler livros sobre isso. Eu posso voltar para a escola e aprender sobre isso.
Eu posso perguntar para as pessoas como você fez isso, como você faz aquilo. A gente pode fazer algumas simulações, mas o problema, segundo John Maxwell, tudo acaba na liderança. Então, se ele tiver meio certo, a gente tem um problema, porque se tudo acaba caindo na liderança, nós temos um problema. O que eu vejo nas empresas é que as pessoas na liderança, eles foram colocados lá, mas eles não foram desenvolvidos e preparados para estar lá. Então, talvez seja esse o problema que você está falando aqui no Brasil. Porque talvez as pessoas foram colocadas lá, mas não treinadas para estar lá. É um problema internacional, não é só daqui. Então, para criar uma cultura no seu negócio, onde você vai desenvolver líderes e colocar um processo e falar sobre liderança, e aí a gente espera que você tenha líderes que sejam ótimos, vocês vão treiná-los, vocês vão dar uma consultoria. E aí, toda vez que você falar com alguém no hall, toda vez que você atender uma ligação, eles vão te julgar como um líder. Eles vão te olhar como um líder, porque eles vão ter essas habilidades. A melhor definição para liderança, que eu acho, é simples, é muito simples, que eu acho que funciona. E é a seguinte: influência. É o que líderes fazem. Para chegar ao que você disse, o que eu preciso? Se tem um bom líder, eu posso influenciar, eu posso encorajar as pessoas. E é isso que líderes fazem, eles influenciam as pessoas, eles fazem as pessoas fazerem o que eles não fariam sem a influência deles. Ou seja, eles ajudam as pessoas a verem o que elas não podem ver sozinhas, fazer coisas que eles nunca fizeram, acreditar em coisas que eles nunca acreditaram. Ou seja, construir esses líderes na sua empresa. Você tem um livro que chama "Você não precisa de um título para ser um líder". E é isso. Talvez você pode estar liderando um grupo no café. Você pode estar liderando, influenciando pessoas sem estar numa posição de liderança. Porque, às vezes, não tem ninguém liderando. Então, uma pessoa que tem isso acaba liderando. Ou seja, é a habilidade de influenciar. E a outra parte da sua pergunta, como fazer isso? Olha, a minha conclusão, depois de muitos anos de experiência, é que eu não posso fazer as pessoas fazerem o que elas não querem. Então, o que elas fazem? Meu ponto de vista é que as pessoas têm que ser voluntárias. Elas podem sair a hora que elas quiserem da minha empresa. São como voluntários. Ou seja, se eles estão lá é porque eles querem. Eu posso criar um ambiente, eu posso influenciar, eu posso fazer parte daquilo, mas eles também vão querer estar ali. Então, aí sim eu posso falar sobre sucesso. Aí eu vou falar com pessoas que querem concluir e fazer alguma coisa. Eles querem ser mais, eles querem fazer mais. Se você quer mais, aí você vai ter que fazer mais. E para fazer mais, você tem que se tornar algo maior. Você vai ter que aprender habilidades, vai ter que estudar, fazer treinamentos. E aí sim eu vou te influenciar a seguir esse sistema, esse processo, porque você vai querer ser o que nós vamos ser. Ajudou sim, muito obrigado. Na verdade, eu queria um pouco nevrálgico aí do que você falou, é que no Brasil a gente trata, principalmente a parte de desenvolvimento, de CD, treinamento e desenvolvimento, de maneira muito analgésica, pontual. E essa visão, eu queria justamente entender e você abordar essa visão mais global, de que o sistema, para que ele funcione, ele precisa de pessoas influenciando, primeiramente, a ser construído, e segundo, a ser utilizado. Mas respondeu sim, perfeitamente. Obrigado. Você é muito gentil, Rony. A única coisa que eu quero adicionar aqui são alguns pensamentos. Quando vocês estiverem desenvolvendo líderes, se esse programa não estiver na agenda das suas empresas, mas vocês têm que lembrar de algumas coisas, mesmo que não seja uma coisa formal. Quando a oportunidade vem, é muito tarde.
para se preparar. Hoje, de manhã, às 9, eu não tinha tempo de preparar. Então, às 9 horas, eu não tinha mais tempo de preparar. Eu passei minha vida, ou ontem, ou uma semana me preparando para falar às 9. Então, você tem que se preparar antes. Então, para ajudar as pessoas, você tem que saber que você tem que estar preparado antes da oportunidade de aparecer. Porque quando a oportunidade aparecer, não há mais tempo. Então, se a pessoa não está preparada, a chance vai te fazer parecer ridículo, porque você não vai estar preparado. Você vai estar ridiculamente em frente a uma oportunidade que não pode aproveitar. É por isso que a cultura é tão importante. Bom dia. Bonjour. Eu queria te perguntar, dentro do nosso segmento, se é possível ter uma equipe de alta performance, né? Uma equipe de alto rendimento. E dentro desse conceito, como montar essa equipe para que a gente consiga ter esse resultado rápido e consistente, né? Muito bem. A resposta curta é sim, é possível fazer esse time. Mas você tem que estar preparado para algumas coisas quando fizer isso. Ou seja, você tem que definir claramente o que é alta performance. Ou seja, você tem que falar, eu sou uma pessoa de vendas, eu quero que você faça isso, isso e isso, e eu quero que isso esteja muito claro. E a alta performance é isso, isso e isso. Ou seja, 3 vendas por semana, 5 vendas por semana, não me importa. Mas você tem que deixar claro, você tem que falar para a pessoa, esse é o nosso mínimo. Então você tem que definir. A primeira coisa que a gente vai fazer é mostrar o padrão, o mínimo que a pessoa tem que fazer, e se a pessoa não fizer aquele mínimo, aí ele não poderá mais fazer parte daquele lugar, daquela empresa. Eu sei que parece um pouco rude, mas, na verdade, quando você não é claro, você acaba sendo um pouco grosseiro, porque você precisa falar para as pessoas qual é o padrão. E aí, quando a pessoa atingir o padrão, você vai mostrar como manter, e aí você vai falar que depois de manter, você vai ajudar a pessoa a melhorar aquele padrão. Então, para ter um grupo de alta performance, você tem que ter uma visão de que o que isso significa para mim. Eu quero fazer parte de algo maior do que isso. E você tem que falar sobre isso o tempo inteiro com as pessoas. Você tem que achar diferentes maneiras de falar sobre a mesma coisa. E quando a gente fala de venda, a gente fala das 4 habilidades de sobrevivência, que são prospectar, marcar a visita, fazer a apresentação e fechar a venda. Você tem que falar sobre isso o tempo inteiro para manter as pessoas focadas nisso. Mas isso tem que ser claro, definitivamente claro, e mostrar para as pessoas o que é essa alta performance, com os valores, quais são as atividades diárias, o que a gente vai fazer hoje, o que tem que fazer amanhã. Isso tudo tem que ser muito claro. Depois do almoço, a gente vai falar um pouco mais sobre as atividades e talvez você tenha mais informações. Mas eu acho que entre o que eu estou falando agora e o que a gente vai falar à tarde, você vai ter uma resposta melhor. Mas a resposta é sim, mas você tem que lembrar que o lugar do líder é o lugar da equipe. Então, a liderança tem que ser entusiasmada, inspirada, tem que influenciar pessoas, tem que ter a confiança das pessoas, de quem ele lidera. Se você for um bom líder, você vai ver que ninguém à sua volta está caindo. Ou seja, a palavra-chave aqui, o ponto-chave é quais são essas medidas. E você tem que pensar sobre isso. As pessoas, às vezes, me ligam e falam, gostaria que você dar uma palestra de motivação na nossa empresa, para o nosso time de vendas. E sabe o que eu falo para eles? Eu não faço isso. É o Gary mesmo? Sim, sim. Eu achei que você fizesse isso. Não, eu não faço isso. Mas as pessoas falaram que você era o homem. Eu falei, não, eu não sou esse homem. As pessoas falam, olha, eu estou meio confuso. Você não faz palestras de motivação? Eu falo, não. Eles falam, por quê? Eu
falo, porque você não pode. Impossível. Impossível. Outras pessoas se chamam de palestrantes de motivação, mas eu não faço isso. Eu falo, não, eu não faço. Ele falou, não, mas se você fizer, eu posso esperar. Eu falo, não, eu não faço isso. Porque motivação é uma inspiração, uma direção que vem de dentro. Então, eu não posso te motivar, você que tem que se motivar. Como eu posso ser parte desse processo? É que eu posso te dar ideias e informações e equipá-los com habilidades para você acreditar nas coisas que você acredita e influenciá-lo. E se você acreditar em mim, mas aí você traz isso de você e usa as ferramentas que eu te dei. Ou seja, isso pode influenciar a qualidade das suas vendas, mas isso tem que ser incorporado na pessoa. Nós podemos ser um ótimo vendedor, uma pessoa com integridade, mas podemos ser apenas pessoas gentis que vendem. Ou seja, vocês podem falar o que vocês fazem. Vocês podem fazer a venda com profissionalismo, ética, mas as pessoas têm que querer isso. Então, a gente dá as coisas para inspirar as pessoas, mas e dar os objetivos, a direção, mas não mais que isso. Se você pensar em esportes, por exemplo, eu não sei se vocês sabem de hockey. Vocês conhecem hockey? Não, é futebol. Futebol é o esporte aqui, certo? Sim. Vocês vão para os jogos de futebol aqui? Vocês costumam ir? Vocês vestem a camisa com os seus ídolos? Você tem que comprar ou eles te dão a camisa? Você tem que comprar. Algumas pessoas pintam os rostos na cor do time. As pessoas compram a blusa com o nome de outra pessoa. A pessoa compra o ticket para entrar. Por que eles fazem isso tudo? Eles fazem porque eles querem fazer parte de algo que é maior do que eles. E eles vão gastar muito dinheiro para identificar com aquele grupo de futebol, por exemplo. E é isso que você quer fazer no seu time de vendas. Que as pessoas façam parte daquilo porque elas querem. Tá bom assim? Então, voltando ao que você estava falando, voltando àquela porcentagem que você falou sobre a performance das pessoas, qual é o problema de deixar com que os vendedores saibam qual é o status deles, se eles são medianos, se eles têm alta performance, e como se faz para fazer com que eles lutem para melhorar? Bom, a maioria das pessoas acabam despedindo essa camada porque eles não têm uma performance, eles não têm desempenho. Deixa eu te dar um exemplo. Vamos dizer que você decide, resolve comprar uma propriedade, você financia uma parte, tem uma hipoteca que você tem que pagar também, enfim. Você fala, bom, eu sei que eu vou ter que pagar muitos impostos e eu vou alugar. Eu vou pagar a minha hipoteca, vou pagar o financiamento, mas eu vou alugar para levantar esse dinheiro. Eu alugo e você vem para pegar o dinheiro e eu te dou 5 mil. Mas você diz, Gary, não é 5 mil, Gary, é 12 mil. E aí eu falo, bom, mas, sabe, está um mês difícil, então esse é o melhor que eu posso fazer, te dar 5 mil. Quanto tempo você vai me deixar ficar nessa casa? Não por muito tempo, né? Então, você tem que pensar nesses termos, na realidade. Uma parte da sua pergunta foi sobre como motivar essas pessoas, como fazer com que elas melhorem, né? E você quer que eles sejam bem-sucedidos, né? Olha, o que eu descobri para minha surpresa,
porque eu tentei por muito tempo, até que um dia eu entendi, eu me dei conta que, eu não uso essa palavra muito, mas é impossível fazer com que as pessoas saiam dessa zona de conforto. Existem algumas exceções, mas nos meus 30, 40 e tantos anos de vendas, talvez 1% dessas pessoas tenham conseguido melhorar o status delas. Vocês não podem fazer as pessoas quererem. É difícil, é impossível, eu diria. Algumas pessoas, eles apenas não querem ter sucesso, eles não querem fazer o trabalho. Eles dizem que querem, porque eles sabem que você quer ouvir isso. Mas, de alguma maneira, você tem que observar o comportamento das pessoas. Isso é muito importante. Eu tenho uma filosofia de que, quando as pessoas me dizem quem elas são, eu acredito. Às vezes, as pessoas dizem que elas são e os outros não acreditam. Na verdade, eu tenho um amigo que ele não enxerga. Ele quer mais do que as pessoas, do que as próprias pessoas. Então, você não pode fazer com que eles queiram isso. E eles já disseram isso para você. Você tem que observar não apenas o que eles dizem, mas como eles se comportam, o que eles fazem. Então, é muito difícil para nós, porque nessa profissão nós temos um bom coração. É difícil, porque essas pessoas normalmente têm família, têm filhos, e então é difícil você mandar embora. Eu sempre, antes de mandar alguém embora, primeiro, eu sempre dou para eles e falo para eles quais são as expectativas, o que é que eu espero deles, aqui é onde você está e aqui é onde você deve chegar. Eu sempre posiciono essas pessoas. Eu vou te dar tudo o que você precisa, mas você também tem que dar. Você tem que dar de volta. Você vai ter que estudar mais, você vai ter que acompanhar outros vendedores para entender como funciona. Você vai ter que fazer tudo isso. E se você quer melhorar, tudo bem. Mas se você não quer melhorar, se você não quiser melhorar, eu não vou te dizer o que você tem que fazer. E aí, quando eu mando as pessoas embora, eles não ficam chocados, mas de outra forma eles ficariam. Porque aí eles falam, meu Deus, mas o que está acontecendo? Então, na realidade, eles acham que não é justo. Então, se você não fala nada, se você deixa eles lá, sem ter um bom desempenho, e aí um dia manda embora, não é justo. Então, eu acredito em deixar com que as pessoas saibam onde elas estão e onde você quer que elas cheguem. Eu acredito em posicionar as pessoas sobre onde elas se encontram no cenário da empresa. Eu nunca desaponto as pessoas, eu gosto sempre de ser claro. E aí eles vão saber que eles não estão atendendo as expectativas. Você tem um negócio? Tá, você tem uma pequena parte, né? Vamos dizer que você, se ela diz que ela não quer ir embora. A pessoa diz, eu não vou atender o telefone hoje. Ela diz que não vai atender o telefone, que não vai trabalhar hoje, não vai trabalhar amanhã. E você vai ficar bem com isso? Não vai. Então, na realidade, você tem que entender que em vendas, essas coisas também não podem acontecer, como não pode acontecer nunca. Sim, não é uma coisa nem tanto ao mar, nem tanto à terra, não é um radicalismo, mas você tem que dar para as pessoas todos os instrumentos, você tem que dar todas as condições de trabalho, mas se você acaba se dando conta de que a pessoa, mesmo assim, não faz o esforço e não está interessada, aí você tem um problema. Você tem toda a razão, a gente não pode ser radical, mas a gente tem que monitorar de alguma forma. A primeira coisa eu vou primeiro conversar comigo mesmo, antes de conversar com a pessoa. E aí eu falo, Gary, você fez tudo por essa pessoa?
você fez tudo para ajudar, para instrumentalizar essa pessoa, para dar apoio, para ajudar essa pessoa a trabalhar e ser bem-sucedida? E se eu digo sim para isso, e eles não responderam, eles não se esforçaram, então aí eu estou mais tranquilo. Isso é justo? Você ficou mais tranquilo agora? Muito obrigada. Agora nós temos, daqui a pouco, nós temos uma pausa. Nós temos agora muita conversa, foi muito bate-papo, muito bom. Vamos agora falar um pouquinho sobre a próxima disciplina, que é o recrutamento. Primeiro, eu acredito que a gente tem que recrutar consistentemente. Então, vocês podem não estar contratando sempre, mas sempre recrutando, sempre procurando por pessoas com talento, pessoas, bons profissionais. E por que eu digo isso? Primeiro, você nunca sabe quando a melhor pessoa da sua empresa pode ir embora. Pode acontecer qualquer coisa, o marido pode ser transferido, a esposa pode mudar de cidade, a pessoa às vezes tem que sair. E a gente, às vezes, não fica sabendo com antecedência. Então, eu sempre quero ter recursos à mão para que eu consiga começar rapidamente a minha entrevista e já fazer uma entrada rápida dessa pessoa no negócio. Se eu começo um recrutamento quando eu necessito apenas, aí eu vou estar atrasado, eu vou perder tempo. Então, nós precisamos fazer isso constantemente. A outra coisa sobre recrutar constantemente é que, às vezes, nós mantemos na nossa empresa pessoas com o desempenho baixo. De qualquer maneira, eles fazem o trabalho, mas fazem o trabalho mal, com baixo rendimento. Então, você, às vezes, tem uma pessoa que todo mundo gosta, que todo mundo tem simpatia, são pessoas boas, que têm família, mas a pessoa simplesmente não produz, ela não traz resultados. Então, você faz tudo para essas pessoas, você ajuda a fazer uma transição, mas recrutar constantemente é que, às vezes, você se apoia numa pessoa que não tem uma boa produtividade e aí você tem um milagre, né? E você não pode ficar sempre esperando numa pessoa que nunca traz resultados, que não produz. Mas se você sempre recruta, você de repente encontra um profissional que é ótimo, que tem todo o conhecimento, que tem toda a vontade, que se adequaria à sua pessoa. Então, aí você tem consciência que você pode fazer uma troca de profissionais. E vocês sabem por que eu sei disso? Porque eu fiz isso muitas vezes, muitas. Eu não tinha ninguém e aí eu ficava tentando trabalhar com aquele profissional que não me trazia bons retornos e eu acabava numa má situação. E quando essa pessoa ia embora, eles acabavam me agradecendo, eles já me agradeciam por terem sido mandados embora, porque eles estavam livres, eles não estavam mais carregando um fardo de ser um mau profissional. Então, é por isso que vocês têm que recrutar constantemente e estar sempre procurando. Outra coisa, vocês sempre querem a pessoa certa, né? Mas a pessoa certa é a pessoa certa para a sua empresa, que se adequa à sua cultura, que está alinhada com os seus valores. As pessoas certas que vão representar a sua empresa, a sua família, qualquer que seja o seu cenário. E você vai ter orgulho dessa pessoa. Isso é um pouco estranho, mas eu vou sugerir de qualquer forma para vocês. Quando eu estava fazendo as entrevistas e tentando achar as pessoas certas, eu não fazia isso fisicamente, mas eu fazia mentalmente. Eu levantava da minha cadeira, ia para o canto da sala
e ficava tentando observar essa conversa. Ficava tentando observar uma conversa, assumindo, lógico, que a pessoa estivesse indo muito bem na entrevista, que fosse a pessoa certa para o cargo. Mas daí eu pensava, quando tudo está bem, né? Está tudo indo bem. Quando eu pensava, e se eu convidasse essa pessoa para jantar com a minha família? Eu convidaria? Então, se eu pensasse, não, eu não convidaria essa pessoa para jantar na minha casa. Aí, se eu dissesse não na minha cabeça, então eu não contrataria essa pessoa. Parece estranho, mas isso é válido. Alguns psicólogos falam sobre o intelecto racional, a inteligência racional, e nós temos também, vocês já devem ter ouvido falar, na inteligência experiencial. Essa inteligência, esse tipo de experiência, diz que tudo que acontece na nossa vida vai ficando catalogado, vai ficando guardado. A gente não presta atenção nisso, mas normalmente a gente, às vezes, tem um sexto sentido, uma intuição de não fazer alguma coisa, e isso vem dessa experiência, dessa inteligência experiencial. Então, dizem que as grandes mentes do mundo usam as duas inteligências, a racional e essa experiencial, que chama pela nossa intuição, porque aí as decisões são mais acertadas, são mais corretas. Se vocês já estão fazendo uma entrevista, por exemplo, e no meio da entrevista você pensa, putz, eu já te entrevistei antes. Você não era uma mulher, você não era um homem, ou então você não tinha tanto cabelo, sei lá. Mas você sabe que você entrevistou uma pessoa exatamente igual àquela. Vocês já passaram por isso? Então, o que é que a minha experiência está me dizendo? Olha, você já falou com esse tipo de pessoa antes, eles não vão ter sucesso, eles não vão se sair bem. Será que eu estou certo? Não sei se eu estou certo, mas é uma espécie de intuição, e eu vou prestar atenção nisso. Outra coisa, quando vocês estão recrutando alguém, é que vocês têm que ter uma habilidade de fazer boas perguntas. Vocês têm que fazer a pergunta certa para entender como essas pessoas vão desempenhar o trabalho e o que elas pensam na realidade. Eu tinha um cara que trabalhava para a GE no passado, há alguns anos, e tinha um livro também que dizia isso, que quando você entrevista uma pessoa, você tem que realmente investigar e tentar entender como é o desempenho dessa pessoa, porque o que essa pessoa fez no passado, baseado na experiência dessa pessoa no passado, você vai saber como vai ser o desempenho dela no futuro. Então, aí você vai saber se essa pessoa se adequa ou não. Então, a melhor maneira de prever como essa pessoa vai se desempenhar é saber como ela se desempenhou no passado. Então, você precisa fazer perguntas acertadas, você precisa entender o que essa pessoa fazia antes. Vocês podem perguntar sobre integridade, por exemplo, e aí a pessoa vai dizer, lógico que eu sou íntegro. Ninguém vai dizer que não é íntegro, ninguém vai dar respostas óbvias. Então, vocês precisam fazer perguntas certas. Por exemplo, uma vez eu contratei um cara e ele era ótimo, e aí um dia de manhã eu perguntei para ele, você tem um irmão gêmeo? Aí ele falou, não, eu não tenho um irmão gêmeo, que pergunta estranha. Aí ele falou, mas você não é a mesma pessoa que eu contratei, não é possível. Ele era completamente diferente, eu contratei uma pessoa e ele era uma pessoa diferente, uma semana depois. Então, assim, eu aprendi muito com isso, e eu aprendo só quando eu fracasso, eu não aprendo quando eu tenho sucesso.
Eu aprendo quando eu tenho más experiências, porque aí eu presto atenção no que está acontecendo. Dizem que a maior causa de fracasso é o sucesso. Por quê? Porque quando a gente é bem-sucedido, a gente não presta atenção e para de fazer as coisas que levaram a gente ao sucesso. Então, a gente fracassa. Então, recrutem bem. Façam perguntas sobre comportamento, façam perguntas que valham a pena. Deem exemplos sobre: você alguma vez já passou por tal situação? Como você responde a tal situação? Todas essas perguntas, elas vão mostrar comportamento do candidato. E aí você diz, peraí, e quando você faz essas perguntas de comportamento, você percebe se a pessoa está sempre coerente ou se a pessoa se contradiz. Então, às vezes você diz, peraí, mas você disse isso antes, e aí a pessoa vai dizer, não, eu disse. Então, tem coisas que vão te dar sinais de se você pode confiar na pessoa ou não. E eu não posso contratar pessoas que eu não posso confiar, em quem eu não posso confiar. Eu posso lidar com muitas coisas, mas a confiança e violar a confiança é um problema. A confiança é a coisa mais difícil de ganhar e a coisa mais fácil de perder. The other thing with recruiting is that you want to hire the things you can't train. Outra coisa é que você não pode treinar pessoas que não querem. Eu não posso ensinar coisas que não querem saber mais. Se você não quer aprender mais nada, eu não posso fazer nada sobre isso. Eu estou procurando pessoas que queiram mais. Eu não posso dar às pessoas o desejo de querer alguma coisa ou de ser melhor. Eu não posso esperar fazer as pessoas quererem dar uma contribuição para a comunidade comprando um plano. Eu não posso ensiná-los a querer esse tipo de coisa. Eles têm que querer por si mesmos, eles têm que ter essa direção internamente. Eu preciso que eles sejam autodirecionados, porque é fácil dirigir pessoas de vendas, mas eu não posso dirigir as pessoas a fazerem o que elas têm que fazer. Eles têm que ter uma autodisciplina, uma autodireção do que eles devem fazer, do que eles têm que fazer. Ou seja, eles farão o que eles têm que fazer se eles tiverem essa disciplina. Eu não posso dar isso para eles. Eu preciso de uma pessoa de caráter. Eu não posso ter alguém e construir um caráter nessa pessoa. Eles têm que trazer isso com eles quando eles chegam na minha empresa. Eles estão me representando profissionalmente, minha empresa, as famílias que eu atendo. E eu preciso que eles representem isso por mim, então eles têm que fazer isso por eles mesmos. Tem certas coisas que você tem que trazer quando você entra numa empresa. E essas coisas é que vocês têm que discernir ou descobrir através do seu processo de recrutamento, se essas coisas existem ou não. E aí você fará a melhor seleção de pessoas. E agora, para a nossa última disciplina, é o desenvolvimento. Uma das minhas filosofias é de que eu estarei no negócio de desenvolver pessoas. Eu estou fazendo pessoas crescerem. Agora eu estou fazendo o meu website, eu estou olhando tudo e pensando nas coisas. Quando eu li, eu falei, eu escrevi isso? Me falaram, sim, eu escrevi. Mas o mais importante para o meu negócio é nós construímos pessoas para construírem negócios. Esse é o meu lema da minha empresa. Eu acho que a palavra construir talvez tenha que ser mudada, porque eu estou sempre agradado, mas nunca satisfeito. Porque eu acho que a gente sempre pode ser um pouco melhor. Eu não sei quão melhor, mas eu acho que a gente sempre pode ser um pouco melhor do que a gente é atualmente. Então, quando eu estou pensando em mudar, nós fazemos as pessoas crescerem para fazerem os negócios crescerem. Eu acho que a palavra crescer é melhor do que construir.
Porque quando a gente faz as pessoas crescerem, é muito melhor do que construir. Quando pensamos em desenvolvimento, a gente quer estar numa posição onde você sabe que é preciso desenvolver pessoas e que esse é um processo infinito, que não acaba nunca. Se vocês têm organizações de vendas, vocês vão dizer, eu não vou fazer nada diferente, nada. Mas as minhas vendas estão caindo. Vocês já ouviram esse comentário? Não fiz nada diferente, mas minhas vendas caíram. Você acha que eles não estão falando a verdade? Eles estão falando a verdade. Mas eu não acho que é a verdade. É um pouco estranho isso, mas eu vou explicar. O que eu quero dizer é, quando eu digo que eles estão falando a verdade, mas não é a verdade, é que eles acreditam. Mas olha o que acontece. Eles param de fazer isso, uma parte do processo, e não afetou nada. Tudo bem, foi uma coisa pequena. Mas depois eles param de fazer uma outra coisa, depois uma outra coisa. Ou seja, é uma pequena mudança que vai acontecendo. Vão parando de fazer uma coisa e outra, e eles nem percebem que estão parando de fazer algumas coisas. Lembrem, a grande causa da falha é o sucesso. Porque se você é bem sucedido, você não presta atenção no que está fazendo, aí você para de fazer isso, para de fazer aquilo, e aí chega num ponto que, bom, as vendas caem. E como eles não estavam prestando atenção, eles não pensam. Eles não pensam que não estavam fazendo o que não tinha que fazer, mas eles não estavam. Ou seja, eu acho que eles estavam falando a verdade porque eles acreditam naquilo, mas não é o que aconteceu realmente. Ou seja, temos que ajudá-los a identificar isso e desenvolvê-los continuamente para que isso não aconteça. Depois do almoço, vamos falar de como seguir isso, como fazer isso, mas essa é a ideia principal. Outra coisa, temos que pensar que as pessoas mais produtivas querem crescer. O que isso significa? Significa que quando estamos falando de pessoas de alta performance, times de sucesso, essas pessoas vão te ajudar a chegar onde você quer, mas elas querem desafios, elas querem crescer, eles querem fazer algo diferente. Eu fiz uma palestra na Califórnia, há mais ou menos 2 ou 3 semanas atrás, em uma das associações do Estado, e foi um desafio para mim, porque o tema era ser uma companhia internacional. E eu tive que falar por 3 dias para essas pessoas. Eu não tenho uma palestra sobre isso, mas eu aceitei o desafio e eu aprendi tanto. E eu fiz pesquisa, e eu li muito, e eu falei com pessoas, inclusive de outros lugares, inclusive uma pessoa do Brasil. Deixa eu me olhar aqui o que ele me falou, porque ele é, eu não sei como dizer, mas ela, me diga de onde ele é. Florianópolis. Ah, de onde você vem? Você conhece o TJ? Você não conhece ele? Eu adoro esse cara. Ele tem um menininho chamado David. Ele é incrível. Eu fiquei tão feliz que eu conheci essa pessoa. E ele tentou me ensinar algumas palavras antes de eu vir para cá, mas não funcionou muito bem, como vocês podem ver. Ele faz algumas pesquisas para mim. E eu aprendi tanto sobre essas empresas. Havia 7 padrões de empresas internacionais que eu nem sabia que existiam. Então, eu sou um top performer e eu fui desafiado por uma coisa. Então, eu não podia falar, não, eu agradeço que vocês me ligaram, mas eu não vou fazer essa palestra, não, eu não quero fazer isso. Mas isso não sou eu. Eu queria o desafio. Eu queria saber mais sobre esse mercado. Eu queria saber sobre esses elementos. E agora eu sei. Na verdade,
foi uma apresentação muito melhor do que a que eu estou dando hoje. Então, o que você tem que perceber... Foi uma brincadeira, tá, gente? Não foi tão boa assim, mas foi uma brincadeira. Mas o que eu quero que vocês percebam é que se você quer um time, uma equipe de alta performance, você tem que desafiar essas pessoas, porque elas querem isso. Elas querem saber como chegar um pouco mais longe. Eles nunca estão satisfeitos, eles sabem que podem ser um pouco melhores todo dia nisso ou naquilo. Então, você tem que ter uma cultura de desafio, de desafiar as pessoas, porque é isso que elas querem. Elas querem crescer, querem aprender, querem ver até onde eles podem ir. Então, é muito importante para a sua empresa que vocês prestem atenção para essas pessoas de alta performance, porque eles querem ser desafiados. Falando da sua pergunta aqui sobre os autoperformadores, eles querem ser desafiados, eles querem ser empurrados, eles querem... E você quer gente assim no seu grupo, você tem que fazer isso de modo profissional. Eu uso essa palavra várias vezes, mas eles querem esse desafio, eles querem esse próximo nível, aquele passo adiante. Esse é o tipo de pessoa que você precisa para ter uma organização de vendas de sucesso na sua empresa. Ou seja, a sua organização deve ser um lugar de aprendizado. O que é uma empresa de aprendizado? Isso que significa que você está sempre procurando informação e comportamentos e criando uma mentalidade de que há mais lá que a gente precisa saber. Está sempre procurando mais informação, procurando sempre aprender mais. Ou seja, isso é uma empresa de aprendizado, porque essas empresas mudam as pessoas. Eu não sei se a gente vai... Tem uma quinta disciplina, e tem um livro sobre essa quinta disciplina que fala que... It's a skill at acquiring and transferring knowledge. A gente tem que ter a habilidade de transferir, adquirir e transferir novas informações e conhecimento para as pessoas. Ou seja, a gente tem que fazer disso uma arte, a gente tem que ter a habilidade de adquirir e transferir conhecimentos de forma a mudar as pessoas, a refletir no comportamento das pessoas para que elas sejam melhores. Então, você está constantemente indo para frente, crescendo como empresa, porque estamos sempre mudando o tempo inteiro, de forma muito rápida, como nunca vista antes. Ou seja, se nunca muda, é impossível, tem que mudar, a coisa muda por si só. Ou seja, a Amazon levou 20 anos para ser maior do que o Walmart, mas levou 7 anos para que a Tesla fosse maior do que as outras empresas, é a maior no mercado hoje. É incrível como as coisas se movem rapidamente. Porque o que acontece é que esses princípios foram descobertos no mundo e agora, quando a gente tem o princípio, a gente tem o poder de fazer as coisas mais rápido e melhores. Ou seja, as coisas começam a acontecer no seu negócio. Então, sejam uma empresa de aprendizado, fiquem felizes de fazer as pessoas crescerem. Qual é a última coisa interessante que você leu? Qual o último livro bom que você leu? Você pode chegar e falar quais músicas na sua playlist. Eu não quero saber, eu quero saber quais são os livros, quais foram os últimos conhecimentos que você aprendeu. Isso sim me interessa. Porque as coisas, tem certas coisas que você não lembra depois. Eu gosto de música, mas eu amo aprender. Eu gosto de música, mas amo aprender. Vê a diferença? Eu me disciplinei a ouvir música só no final de semana. Todo o resto do tempo, eu entro no carro e eu estou ouvindo um audiobook, um audiolivro, ou um podcast. Eu estou aprendendo o tempo inteiro quando eu estou no carro. E olha,
E tem tanta coisa que eu aprendi em uma semana que eu eu não acredito o quanto eu era ignorante há uma semana atrás. E a sua empresa tem que ser assim. Se você não for o melhor naquilo, você tem que procurar ser mais, para que a nossa venda, nossas vendas, nossos serviços cresçam exponencialmente, pulem num curto período de tempo. Então, pegue isso, pegue essa determinação e fique melhor no que você é, faça melhor, descubra o que você precisa para ser melhor. E aí a gente chega à nossa quinta disciplina antes do almoço, que é o comprometimento. Comprometimento ou responsabilidade. Falamos essa manhã com uma visão geral dessas 5 disciplinas, e eu falei que responsabilidade tem uma conotação negativa muitas vezes. Uma das coisas que vocês têm que fazer quando vem o processo por exemplo, nos dê exemplos, me dê aplicações, isso eu vou dar depois do almoço. Mas vocês têm que colocar as pessoas... vocês têm que fazer com que as pessoas entendam o processo. Porque vocês têm que vender o comprometimento como uma coisa importante, como uma responsabilidade pessoal. Vocês têm que ser responsáveis pelo que vocês fazem. Esse tipo de coisa você tem que manter na sua equipe. Porque vocês têm que pensar sobre isso para a sua empresa. E esse conceito de comprometimento tem que ser algo que as pessoas querem fazer, querem ter. Muitas pessoas de vendas não gostam que as atividades deles sejam seguidas, sejam monitoradas. Porque mas a gente precisa saber se eles estão fazendo o que tem que ser feito. Mas o outro lado da moeda é que você tem que fazer as pessoas pensarem de maneira diferente. Ou seja, os números são os seus amigos, eles não são os seus inimigos, eles querem te ajudar. Então, a gente vai monitorar, sim. A gente vai monitorar os seus resultados diários, suas atividades, porque eles são indicadores. E como seus amigos, é de lá que vocês pegam conselhos. Se você não me der boa informação, eu não vou poder te dar nenhum bom conselho. Então, os números podem ajudar isso. Quando você dá os fatos e faz observações, você vai ver como as coisas estão. Então, se você quer vender, você tem que saber que os números são seus amigos. Eles vão te dizer como ser consistente, como fazer as suas vendas de forma controlada, repetida. Eles vão te dar luz de o que fazer, de como as coisas estão. E eles vão ser um grande advogado para vocês nesse processo. Depois do almoço, a gente vai ensinar como fazer uma avaliação diária. Algumas pessoas fazem mensalmente, mas eu acho que isso é um grande erro. Tentar fazer o mês não é uma boa. Para fazer o mês, você tem que fazer o dia. E vamos falar sobre isso depois do almoço. Mas essa contabilidade diária é importante. Também vamos mostrar como medir e gerenciar as coisas que são realmente importantes e as coisas que vocês têm que fazer. Porque você não pode medir se você não puder gerenciar. Então, para ser um bom gerente, você precisa saber o que medir. E esse é uma visão bem geral dos 5 elementos que você precisa na sua empresa. Uma cultura onde as pessoas querem fazer parte, é um valor, é um propósito. Tem também um processo sistemático, onde as coisas têm que ser feitas daquela maneira. E depois você tem o talento de recrutamento. Você está procurando pessoas muito boas.
E vocês têm que lembrar que a cultura é importante, que o sistema é importante e que desafiar pessoas é importante e pessoas boas não precisam trabalhar para você. Vocês têm que se lembrar disso. Elas não têm que trabalhar para você. As pessoas, bons vendedores, podem arranjar emprego em qualquer lugar. Eles não precisam trabalhar para você. Eu posso arranjar um emprego hoje à tarde, se eu quiser. Garantido que eu consigo um emprego hoje à tarde. As pessoas boas não têm que trabalhar para você. Elas têm empregos, elas têm opções. É por isso que você tem que ter um bom ambiente, uma boa empresa. Você vai treiná-los, mas você tem que desenvolvê-los o tempo inteiro, fazer da sua empresa um local de aprendizado e comprometer as pessoas, porque não é um microgerenciamento, é um macro sucesso com um macro comprometimento. Nós vamos mostrar essas coisas em maiores detalhes depois da pausa almoço.